Fala pessoal, vamos começar aqui mais um Supply Talks e hoje a gente vai tratar de um mercado que às vezes a gente não fala tanto, mas é fundamental, compras no varejo, né pessoal? Parece que compras é sempre igual, na verdade tem muita coisa em procurement com padrões parecidos, mas quando a gente fala do varejo tem algumas coisas no nosso pensamento, no nosso mindset diferente. E para isso nós temos um convidado aqui que daqui a pouco vai se apresentar. O nosso amigo, muito obrigado, Diego, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E o varejo é um desafio divertido, né, varejo? Nossa. É divertido. É o caos, É todo o caos, dia. o varejinho Todo dia, é o caos. É o caos. negócio mais agitado, às vezes. Dinâmico, assim, da empolgante. E por falar em dinamismo, Diego, quando a gente fala de coisas importantes, tipo gestão de risco de fornecedores, gestão de risco de terceiros, isso é um tema importante para quem é de serviço, de indústria ou de varejo. Sem dúvida. Você já teve um caso interessante que aconteceu, né, de risco de terceiros, que quase parou a tua operação? Exatamente, alguns, né? Esse especificamente aconteceu no nosso centro de distribuição e chegou um auditor lá, fiscal, com uma intimação, né, uma notificação falando que, olha, determinado colaborador terceiro, né, entrou aqui com uma ação e pedindo, sei lá, pagamento de fundo de garantia e tal e tudo mais. Um problema trabalhista, então, né? Exato, uma questão trabalhista. Totalmente trabalhista, 100% trabalhista, tá? De um fornecedor. Do fornecedor. Exatamente. E aí ele falou o seguinte, olha, vocês têm 48 horas para você apresentar toda essa documentação que está aqui e regularizar o pagamento que está pendente. E ele falou, 48 horas, senão a gente vem aqui para fechar a operação. Se fechar a operação, a gente está falando o prejuízo é grande. Milhões por dia aí, né, Diego? Milhões de reais por dia. Então, assim, de certa forma, foi um desespero, foi um alerta, né? Justamente pelo que você estava falando, a questão de gestão de risco fornecedor, que a gente faz, mas que a gente notou que, para determinada categoria, a gente precisa ter uma particularidade um pouco diferente, né? Então, para essa categoria de serviço de mão de obra, o que a gente viu? Cara, a gente tem que fazer isso com um pouco mais de frequência. Isso. Né? E pedir outros tipos de documentação. Então, eu sei que, faltando, sei lá, pouquíssimas horas para as 48 horas, a gente conseguiu, né, toda essa documentação, conseguiu com que o fornecedor regularizasse. E, o fornecedor teve que correr lá pagar. Exatamente, mandar o comprovante. Aí a gente enviou isso para o pessoal lá do CD, né, porque, enfim, eu estava no escritório, o CD é longe e tal. Depois de 2 dias eu não precisei ir, está aqui a garantia. E, deu tudo certo. Mas, assim, e o fiscal foi lá. Bateu lá nas 48 horas, ele bateu lá. Bateu lá. É isso aí. Porra, esse aí foi tenso. Parou a empresa. Não, parou a empresa. Mas, assim, é legal. Alertou que a gente precisava, né, melhorar o nosso processo. E hoje, como você está depois dessa experiência aí? Hoje, a gente alinhou todo o processo de gestão de risco de fornecedor. Cada um ali tem a sua particularidade, o tipo de análise, documentação, periodicidade. Hoje tudo é integrado dentro do RP. Temos uma empresa terceirizada que faz todo o background check. Então, hoje está funcionando assim, perfeitamente. Não digo perfeitamente, que a gente sempre tem esses... Isso. Não tem jeito, mas a gente tem um processo redondo hoje. Olha, eu até diria o seguinte, quando a gente fala de gestão de risco de terceiros, essa frase que eu falo serve para outras coisas, mas falando de risco de gestão de terceiro, o perfeito custa caro demais, né? É isso. Eventualmente, o perfeito custa muito caro, não vale a pena você ter tudo 100%. Porque aí aquela expressão famosa, o molho sai mais caro que o peixe, né? Então, cara, vale a pena você ter um nível de risco controlado, que você mitiga alguns, minimiza o risco de outros e põe o risco em alguns. É isso. E em se tratando de varejo, onde, né, as nossas margens são mínimas, a gente trata isso internamente, inclusive. A gente não tem por exemplo, o fornecedor terceiro não tem uma equipe para fazer isso. Não, quem faz somos nós de compra, compliance, eventualmente fiscal, eventualmente financeiro, para ver fluxo de caixa, DRE de fornecedor, e tudo mais, principalmente para a transportadora, que é muito importante. Então, é tudo feito internamente dentro da Allied, sem utilização de capital terceiro de fornecedor. Vou apresentar o Benoni, nos colocar ele na conversa aqui oficialmente. Diego, fala um pouco sobre você e também sobre a Allied, que o que você vende todo mundo conhece, mas não necessariamente a Allied quando a gente fala o nome, né? Exato.
Bom, eu tenho 19 anos de experiência em compras, sempre trabalhei em grandes empresas. Recentemente vim para São Paulo, sou carioca, trabalhei por 10 anos na TIM, antes de vir para cá. Então, que era serviço, outro que mundo. também é serviço, né? Mas em telecom, assim, uma dinâmica um pouco diferente, né? Um pouco mais robusta, não tão ágil, um pouco mais engessado, assim. E vim aqui com esse desafio de implementar uma política de compras mesmo na Light, que não existia. A gente estava prestes a fazer o IPO e eu vim com esse desafio, né? Construir uma área de compras, implementar políticas e olhando a Allied, e aí já pegando até o gancho, né, de Allied, o que é a Allied? A Allied é uma empresa, é a maior distribuidora de eletrônicos do Brasil, tá? E ela tem algumas verticais de atendimento. Então, quando você olha as verticais de negócio, você precisa construir uma política que observe essas verticais. Você não adianta você querer fazer uma política observando a distribuição, uma o varejo digital e uma minha fintech. Cara, não tem como. Você tem que fazer algo flat e ágil, flexível, que consiga atender a necessidade do negócio. Então, esse foi o grande desafio. A Light, ela nasceu lá em 2021, e numa oportunidade, na verdade, os sócios fundadores, eles lá atrás, o que acontecia? Quando você vendia celular, o celular ele era vendido pela operadora. Não sei se vocês lembram, lá no ano de 2000. Sim, né? E porque ele era subsidiado. Né? Ele só existia um plano pós-pago. E aí, quando entrou o pré-pago, o que aconteceu? Putz, o varejo vai começar a vender o pré-pago. Só que os fabricantes, né, vendiam direto para as operadoras. As operadoras não conseguiam e não tinham interesse, por conta da complexidade logística, tributária, de atender os varejos, né? Os varejos de médio tamanho. Na prática, você pega a TIM que você trabalhava, a TIM não tinha interesse em atender a Casa Bahia. Estou dando um exemplo aleatório aqui. Exato. Né? A Amazon, o Mercado Livre, etc. E aí é onde eles viram a oportunidade de criar a Light, né? Que é, na verdade, um parceiro para criar soluções para os seus clientes. Então, a gente entrou nesse ramo de distribuição, começamos a vender celular e de forma bem pulverizada, tá? Não só necessariamente a gente atende pequenos clientes, a gente atende também os grandes clientes. Uma B2W, uma Via Varejo, Vocês Mercado atendem Livre. também? Atendemos também. Tá. Atendemos quando eles precisam, por exemplo, de uma condição melhor, né, de pagamento, ou quando o fabricante não tem o estoque que eles precisam. Perfeito. E a gente tem esse estoque, e a gente consegue atender ali. Mas, no geral, você tem mais médios e pequenos do que os grandes players. Exatamente. E aí, ali em 2014, a gente entrou no ramo de varejo físico. Então, hoje, nós temos mais de metade das lojas Samsung. Então, essas lojas que você vê em shopping, elas, na verdade, são da Light. A Samsung também não tem interesse em gerir... a loja da Samsung no shopping é da Light, É da Light. Isso nem eu sabia. Não sabia. É da Light. Então, toda operação é nossa. A gente compra da Samsung e vende, os colaboradores são nossos, a gente faz obra, minha área faz reforma. Então, toda a operação é a Light. Temos também 2 lojas, eu vou falar um pouco mais à frente, 2 PDVs, na verdade um ainda está para vir agora, né? Está em inauguração agora para o início de fevereiro, que é a Trocafy, que é o recertificado. A gente também recertifica celular, a gente viu uma oportunidade no mercado e estamos com esse projeto. Então, a gente vende tanto em alguns shoppings, que no caso são 2, um no Eldorado e outro vai ser o Center Norte, e a gente vende online através tanto do 3P, que a gente tem dentro hoje do Mercado Livre, e tanto do nosso próprio canal, o nosso próprio site, que é um P, que é o trocafy.com.br. E temos uma outra vertical, que é o digital também, né? Então, a gente tem o nosso, de novo, um P, que é o mobcom.com, e a gente tem as nossas lojas dentro de 3P. Então, dentro do Mercado Livre, eu tenho a minha lojinha que eu vendo, e eu represento grandes empresas. Então, a loja da Xiaomi, que você entrar lá, é a gente por trás. A loja da Apple, que você entrar lá, é a gente por trás. A loja da HyperX é a gente por trás.
Então, a gente tem também essa parceria de gerenciar esses sites, essas vendas para grandes parceiros, para grandes fabricantes. Tá? E uma outra que a gente tem, que é o nosso braço fintech. Então, a gente criou uma empresa chamada Soudi, que ela, na verdade, ela foi criada para pessoas que não possuem crédito, né, que tem mais dificuldade de crédito. Então, a gente tem um crédito facilitado. Então, por exemplo, o Alex vai lá, eu quero comprar um celular Samsung. Beleza. Eu não tenho crédito. A gente facilita o crédito para você, a gente parcela isso e a gente dá o celular como garantia. Então, por exemplo, você comprou um celular nosso Samsung, você deixou de pagar, a gente vai mandar uma mensagenzinha para você direto no teu celular. É isso. Se atrasar em determinado período de tempo, a gente trava o celular. Então, assim, é um braço forte. Não estamos somente nas nossas lojas, mas em todos os parceiros da Samsung, né, de outros brands. Muito bom, muito bom. Benones, muito bem-vindo aí. Pô, obrigado pelo convite, Alex. Prazerzão estar aqui. Pô, ver o Diegão aí também, que já é nosso cliente também. Pô, satisfação. Se apresente também. Legal. Você também trabalha no varejo, né? B2B, trabalho no B2B, B2C. Sou gerente comercial do Gimba, uma empresa que tem 38 anos de mercado. Somos líderes nesse segmento. Como eu falei, o Diego aí já é um dos nossos clientes. E a intenção aí, na realidade, a gente poder aprender muito aí com esse cara aí que conhece muita coisa, já tem muita experiência, né? E quero colaborar aí com vocês e, claro, vamos aprender junto aí. Muito bom. Alex. Diego, quais você acha que nesse cenário todo que você colocou, você que já trabalhou na TIM e tem experiência também por outros segmentos, qual você acha que é a grande diferença de mentalidade de compras do varejo versus compra de outros segmentos? O varejo é aquilo, né? É um mundo muito dinâmico. Tá? Então, você precisa ser ágil. No final das contas, não adianta você ter um processo redondo, complexo, assim, cara, isso é o best in class do best in class. Que você vai na frente lá no negócio, você vai, em determinado momento, você vai acabar prejudicando. Então, acho que, fazendo um comparativo lá entre TIM e a Lide, a TIM tinha um processo muito burocrático. E precisava ser um processo burocrático porque eram concorrências assim de milhões e milhões e milhões de reais. A gente está falando de equipamentos de telecom, né, com a Itália por trás e tudo mais. Então, era realmente um processo pesado. E com uma negociação demorava 4 meses. Para assinar o contrato, demorava quase 1 ano. Assim, de tão complexo que era. Quando você vem para varejo, cara, se você trouxer isso aqui para a tua dinâmica de varejo, você fecha o teu negócio. Então, acho que a grande diferença é essa. Então, você precisa montar um processo ágil e, acima de tudo, flexível, porque a gente vai encontrar soluções onde a gente, de repente, vai ter que pagar mais caro, mas esse pagar mais caro vai me dar um faturamento 50 vezes maior, né, do que eu, de repente, pegar um fornecedor mais barato e que, putz, lá na frente ele não vai ser tão... ele não vai ser tão... Não vai fazer tanta diferença tão na venda, economicamente viável quanto realmente esse outro fornecedor. Então, eu vou muito nessa linha. A diferença é justamente essa. Você precisa ter um processo claro, flexível e ágil. Mas, assim, flexível, para mim, é a principal característica. Cara, você já foi de largada no negócio importante, que quase sempre nos podcasts eu vou pintar aqui, que é a discussão de saving, né? E eu tenho um negócio que quem já ouviu já deve estar enjoado, né? Eu criei um slogan lá, junto com o Ricardo Porto e tal, que é o Saving é o câncer da área de compras, né? Eu criei esse slogan. E eu criei, obviamente, porque eu sei que ele é importante, mas eu crio porque choca, né? Ele incomoda esse slogan. Você fala, não, Alex, pô, tá louco? É o câncer. Mas por que eu brinco? Porque o câncer é aquele negócio que vai te pegando, aos pouquinhos vai pegando, e quando você vê, ele te derruba. Por que eu digo isso? Porque, cara, você começa a focar só em saving, e você acaba acabando com a inovação, acaba com a geração de valor, acaba com uma série de coisas, porque você deixa de fazer outras coisas só para cumprir a meta de um percentual de custo menor em relação ao ano anterior. Exatamente. E você foi de largada nesse cara aí, né? Como que você faz, na prática, para isso que você falou acontecer? Porque você falou, a gente vai ser mais flexível, mas a pergunta de cunho bem objetivo é, você tem um indicador de saving para o time, sim ou não? Se o cara não... Como que você tem um indicador do outro, velocidade... Como você mede? Porque senão, por mais que você tenha esse discurso para nós aqui,
Na hora do comprador chegar e ele está com uma meta de um indicador de saving, por mais que ele goste do seu exemplo, ele mesmo vai comprar mais barato. Exatamente. Como que você faz acontecer na ponta isso? Você tem indicadores diferentes? Hoje a gente tem um BI lá, tá? E basicamente a gente mede alguns KPIs. Um deles é o saving. Não tenho especificamente saving por comprador, mas eu tenho um saving para a área, para a companhia. Então, assim, a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa trabalhar de forma colaborativa para conseguir atingir o resultado. Como se tornar flexível, como se tornar rápido? A gente tem uma análise muito forte do que a empresa compra e do que realmente compras tem que entrar, tem que gerar algum tipo de output, né? Tanto financeiro quanto operacional. E a gente delega alguns escopos para a própria área comprar. Tá? Esse é um ponto. A gente consegue ser ágil. Por quê? Se a gente traz isso para dentro de compras, obviamente, eu vou demorar mais, porque eu tenho que parametrizar sistema, fornecedor, fecha prazo, rodada e tal. E, no final, não vou trazer 1%, 2%, por ser algo tão técnico. Temos até um limite também de valor, até R$10.000 a própria área compra, desde que não seja recorrente, e a gente consegue pegar no BI, caso não seja recorrente, né, porque a gente sabe que o requisitante, né, vou pegar uma nota de 50, vou dividir em 10, né, e vai tudo certo. Mas a gente consegue pegar no BI, a gente criou uma forma disso. E a gente mede o SLA de contratação. Então, a gente tem hoje lá três classificações, né? Uma concorrência, sei lá, que a gente tem que fechar até 10 dias, até 20, até 30. Legal. Cada uma com a sua complexidade. E a gente consegue medir, na minha plataforma de compras, ela me traz esses dados. Então, eu sei quantas concorrências eu fiz, sei lá, de 0 a 5 dias, de 5, como se fosse um histograma. Perfeito. E eu consigo medir isso ano a ano para ver quanto eu estou evoluindo. Então, hoje, por exemplo, a média que eu tenho dentro de casa de uma concorrência é de 7 dias. Então, assim, você recebeu o escopo, claro. A gente aí tem todo um trabalho de receber o escopo redondo e tudo mais, que foi algo que você veio trabalhando. Exatamente, ao longo desses 4 anos e meio de empresa. Então, hoje a gente já recebe um negócio muito mais profissional. Quando eu cheguei, cara, chegava um Word com meia dúzia de palavras. Putz, cara, mas a gente foi profissionalizando. Em homenagem ao Anos aqui, fala, comprar material de escritório. Mas é quanto? Fato, não sei. Qual material? Isso que você está falando, tem que comprar material de escritório aí. Porque, assim, quando vem a concorrência da Laje, ela vem muito pré-definida, seja em RFI, RFQ, com nomenclaturas claras, o PDM. Eu falo que, muitas vezes, o seu resultado é muito mais mérito seu do que meu. Porque aqui eu dependo da sua informação vir redonda para que eu consiga botar no peito e retornar para você a bola para que você marque o gol. Então, é muito legal essa sua abordagem, explicação. Isso sirva de exemplos aí para tantas outras empresas, porque realmente, cara, eu vivenciei isso daí na concorrência de vocês e realmente é algo muito diferenciado e é muito ágil mesmo, muito rápido. E tanto os nossos clientes internos quanto os compradores, eles são treinados para ter agilidade, para fazer processos e análises rápidas. E tanto que hoje um prazo médio desde da aprovação da requisição até a premiação do fornecedor, a gente está demorando 7 dias. A gente está falando aí de uma média de mais de 2.000 negociações por ano. Então, putz, é um resultado. Ótimo. Faz uma pausa. Então, nessa lógica aí, vamos tentar voltar a fazer o link que falou. Eventualmente, por você fazer uma negociação, vou chamar assim, um source, né? Um source, tão rápido em 7 dias, isso tem, eventualmente, um prejuízo de você não falar, por exemplo, com 20 fornecedores, porque se você falar com 20, não vai dar tempo. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai falar com 4, com 5. Eventualmente, por não falar com 20, com 5, você pode ter um save menor. Sem dúvida. Né? Você pode ter um save menor, porque você não pesquisou tão bem o mercado quanto você pesquisaria se você tivesse um mês. Sem dúvida. Mas no seu trade-off, vale a pena ter um negócio mais rápido e esse indicador ser tão importante quanto o saving. É isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E, de novo, aqui a gente está falando de 2.000 negociações. Cara, 2.000 é um número muito grande. Óbvio que eu vou ter negociações ali mais estratégicas que vão demorar 30, 40 dias, mas que numa média
Isso, beleza. Tá dias dando da meus ponderada. 7 dias. Você identifica essa negociação, a equipe identifica essa negociação de uma maneira simplista, comum, que é por valor, o tamanho do valor do que você vai comprar, ou tem mais alguns parâmetros que você fala, opa, levanta a mão aqui porque essa aqui é estratégica? Não, a gente classifica, por exemplo, um item que ele tem uma classificação clara, objetiva. Eu quero um notebook 5 da HP com, sei lá, com size 256, sei lá, De memória. de memória. Beleza. Isso aí a gente tem, sei lá, por exemplo, até 10 dias para contratar. Por quê? Cara, é preto muito no branco. claro, tá específico. Né? Preto no branco. Agora, se é algo que a gente já tenha comprado, tá? E não implica em elaboração de contrato, então um serviço, que é muito, 90% do meu volume é serviço, tá? A gente já tem um prazo maior, Perfeito. de 20 dias. E, por exemplo, eu tenho o último caso, que são 30 dias, que é o seguinte: quando eu tenho uma concorrência que a definição vai ser técnico-econômica, ou seja, eu tenho uma avaliação técnica, eu tenho uma avaliação econômica, e que no final não vai ser o dinheiro, né, não vai ser o Vai ser o custo, determinante. vai ser a nota. Né? Então, a nota técnica mais a nota comercial, quem ficar em primeiro, né, leva. E aí ainda tem com análise e que gere um contrato no fim. Então, assim, a gente tem um prazo maior. Então, no universo de 2.000 negociações, obviamente tem negociações que eu faço muito mais rápido e tem negociações que eu faço, né, que demoram tempo, que são fornecedores estratégicos. Eu tenho Até pelo valor do qual representa a oportunidade. Então, eu tenho plataforma de e-commerce, eu tenho serviço de segurança, que é super estratégico para a gente, de centro de distribuição. Eu tenho uma série de scopes que são complexos e estratégicos que eu gasto, obviamente, mais tempo para isso, mas que num universo, numa média, eu trago esse número para baixo. Perfeito. E outra coisa que você falou interessante, para eu destacar aqui, você deixou uma autonomia para o teu cliente interno, stakeholder, na ponta de você não se envolver, né? Exatamente. Isso não necessariamente é um padrão de muita empresa. Tem muita empresa que faz o contrário, né? Você tem aquele indicador de coverage, né? Que a grande ideia é falar, cara, eu vou trazer tudo para compras, porque teoricamente eu vou comprar melhor e eu libero as coisas para o meu cliente interno depois que eu negociei. Vou dar um exemplo, o Jimba é um exemplo clássico, né? Você fala, cara, não é que o meu cliente interno vai comprar, eu faço o contrato, eu compras, faço o contrato com a Jimba, A negociação, fecho tudo, negocio, deixo tudo parametrizado. Depois que eu negociei tudo, eu falo, agora o usuário pode pedir que vai direto lá. Mas eu fiz primeiro. No seu caso, não. Você tem algumas categorias de compra spot, né, que você comentou, que você fala, cara, não vou nem ver, deixa o cara na ponta comprar. Né? Até 10 mil reais tem exatamente. Se ele controla no BI, perfeito. E o caso do Jimba, exatamente. A gente tem hoje na esteira de compras 86% dos pedidos passando de forma automática, que é o que você disse. A gente deixa os acordos, né, e a própria área que faz as suas compras. Perfeito. Né? Mas com acordo pré-estabelecido por você. Isso, a LPU estabelecida pela gente. A gente negociou e deixou. Perfeito. Então, assim, 86%, cara, maravilhoso. Né? Então, tem muita coisa passando. A gente volta nesses contratos uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Deixa eu ver se eu entendi. 86% de tudo do teu spend está nesse... Está 86% Caraca! passando. 86%. É coisa que você já negociou um contrato central e a pessoa está comprando a ponta. É isso aí. 80%. Isso é muita coisa, hein? É muita hein? coisa. 86%. É um índice altíssimo, realmente. Não, é maravilhoso. Maravilhoso, é altíssimo. É legal porque ele se preocupa com aquilo que realmente é estratégico para lá. Exato. Né? Isso é interessante. Por exemplo, hoje na nossa operação, o usuário ele acessa o meu portal porque, além da venda por si só do produto, insumo indireto, tem uma tecnologia embarcada junto com o meu produto, com a embalagem, que a gente estava comentando até antes da gente iniciar. E hoje, quando ele faz a aquisição, a gente faz a entrega diretamente para o usuário dele. Então, tem o workflow, tem a aprovação. Hoje, ele tem a gestão na palma da mão dele. Então, é muito interessante esse processo. Muito interessante. E essa parte de delegação foi fruto de um estudo ao longo dos anos, onde, no último ano, eu observei que até 10 mil reais não recorrente representava 0,5% do meu spend. 0,5% do meu spend. É muito pouco para você ter um trabalho enorme. Exatamente. Então, assim, e esses... Pô, Diego, tu poderia ter colocado um RPA para fazer? Putz, poderia, mas a maioria disso é serviço. Serviço de manutenção em loja, que, pô, tem que trocar a lâmpada. Cara, não é tão fácil, é aquilo, né?
eu não estou comprando um copo, ou não estou comprando uma caneta que um robô consiga fazer aquilo. Às vezes tem alguma especificidade, tem que saber qual é o horário do shopping, quem vai atender, qual é a dificuldade de acessar o... Cara, então, assim, eu prefiro delegar isso para os requisitantes para que eles possam fazer. E o impacto, o risco para a gente... É muito pequeno. É muito pequeno. Tá? Então, foi uma decisão estratégica que eu estudei ao longo desses últimos 4 anos, que fez total sentido. Eu tirei uma carga operacional de pedido, só para vocês terem noção, de pedido spot, isso representa mais de 80% de pedidos spot, esses 10 mil. Então, eu tirei uma carga operacional do meu comprador muito grande e ele consegue ter, né, mais tempo para gastar no que é realmente estratégico. E o mais tempo, importante. na verdade, eu vou fazer uma brincadeira, o mais menos tempo, porque eu estou brincando. É o isso. mais tempo do seu processo rápido que já é mais curto. Isso aí, exatamente. Do mais menos tempo. E isso tudo a gente mostra em BI. É bem interessante. E a gente tem uma parte do BI que ele mostra a matriz de Kraujic. Então, por subcategoria, né, ele alimenta o meu BI, o meu RP, né, meu RP de compras, né, ele alimenta o meu BI e ele já me joga ali dentro do quadrante certinho. Então, eu consigo ter visibilidade de spend, de representatividade, né, de risco de fornecimento, de impacto, tudo dentro de uma matriz ali muito interessante, muito legal. Perfeito. E aí, voltando na origem da minha pergunta aqui, que foi, você tem esse modelo no varejo que necessita de uma velocidade, de uma agilidade muito maior flexibilidade, porque, eventualmente, quem está, você, na TIM ou outras empresas, se fizer todo esse modelo, pode não encaixar. Pode não encaixar. Né? Pode não Acho encaixar. que essa é a lógica da nossa audiência ouvir e falar, pô, legal, então eu vou jogar o spot tudo na mão de todo mundo. Exatamente. Pode ser muito legal para uma empresa, pode não ser legal para outra, para uma regra de compliance. Porque para isso, vamos dizer uma outra coisa aqui, você teoricamente também abre mão de um razoável compliance, digamos assim, de não ter controle sobre esses 80% de transação, de estar tendo alguma fraude, algum risco, algum problema do terceiro, aquele caso que a gente contou no início, de pegar a documentação. Se é o cara que uma vez na vida foi trocar a lâmpada, consertar uma luminária na loja da Samsung no shopping e não pagou o fundo de garantia, você nem olhou para isso, porque foi um negócio totalmente spot, pequeno, aleatório. Mas você abre mão por essa agilidade. Tem empresa que vai falar, nossa, eu não posso abrir mão disso aqui, e o cara vai controlar. Exatamente. A gente corre esse risco, mas hoje, inclusive, esses pedidos spots delegados, eles passam por qualificação. Boa. Então, mesmo, apesar do requisitante interno pedir, o processo de gestão de terceiros, ele ocorre mesmo que não seja realizada a compra pelo comprador. Exatamente. Se eu sou um cliente interno, eu quero fazer uma compra, eu boto lá cadastro fornecedor e peço, né, na verdade, é na minha área que cadastra esse fornecedor, e na hora que eu for lá para enviar o pedido, criar o pedido, já aparece na tela, fornecedor não avaliado. Eu entendi. Na realidade, quando você falou que você fez o saneamento dentro do Oracle, ou seja, hoje, quando o seu usuário ele vai necessitar de uma prestação de serviço, quando ele vai selecionar, ele já dá os fornecedores que já estão previamente habilitados para prestar esse serviço. É isso. Ele consegue, na hora, criar o pedido, colocar o CNPJ do fornecedor, mas quando ele salva para aprovação... Perfeito, legal. Nada. Não então consegue. Tem controle e aparece fala, esse fornecedor precisa passar pelo processo de qualificação. Não encontra-se qualificado. Entendeu? Então, assim, a gente também achou uma forma de... não pode também virar uma zona, né? Vamos contratar a minha irmã que tem... vou fazer uma festa, quero contratar aqui 3 cachaças para o fechamento, vou contratar lá do sítio da minha irmã. Não, isso não vai acontecer. Não. Mas já que você tocou no assunto, como que é essa parte de homologação e qualificação de fornecedores? É um time separado na tua estrutura? É o mesmo que compra? Como que é essa homologação? Como que é feito? Então, a gente starta a qualificação através da minha área de compras, tá? E aí ela segue um fluxo, né? Segue um fluxo e quem analisa é interno. Então, tem a área lá de compliance, eventualmente cai num fiscal, eventualmente cai num financeiro, né? Por exemplo, transportadora. A gente só contrata a transportadora que tenha saúde financeira. A gente pede balanço, a gente pede DRE. Então,
tudo o cliente, é tudo interno, tudo da empresa. A gente tem na ponta, né, quando essas informações são analisadas pelo time, no final a gente dispara um background check para um parceiro nosso, né, para fazer essa avaliação final, e ele retorna com as parametrizações que a gente desenhou com ele, que são risco baixo, risco mínimo, risco médio, risco alto, sei lá, algo extremamente... Putz, não contrate nunca, né? E com esse retorno, isso é imputado naquele fornecedor e ele é liberado. Então, ele fica ali um prazo determinado para aquela qualificação. Tá? Perfeito. E aí tem a questão das categorias. Então, tem categorias que a avaliação ela é feita com uma periodicidade maior. Maior ou menor. Ou menor, Sim. exatamente. Perfeito. Agora, na tua equipe mesmo, falando das pessoas da equipe, o mesmo comprador que está comprando faz essas qualificações ou você tem um time separado para não prejudicar a agilidade? É separado. A gente starta a qualificação. Porque antes de premiar, eu não posso premiar um fornecedor sem antes ele estar qualificado. Então, a gente... Se um determinado fornecedor ganhou a concorrência e ele não está qualificado, eu tenho que startar. O comprador starta esse processo que já cai para as outras áreas. E aí, isso volta para a gente. Tempo médio, menos de um dia. É super rápido. A não ser quando rápido, envolva... tem que ir lá no financeiro. Área fiscal, tributária, enfim. Exato. Aí demora um pouquinho mais e tudo mais. Mas quando fica ali dentro de governança só, de compliance, menos de um dia. É super rápido. É um processo bem redondo mesmo. Bem ágil. Bem interessante. Perfeito. Agora, mudando de assunto, tem uma questão, não sei se é nova ou tão nova assim, de internacionalização para vocês, né? Sim. Conta um pouquinho disso e os desafios que vêm atrelado a isso aí. Legal. Esse é um projeto, né, que... O que acontece hoje, a distribuição? Né? A distribuição, hoje a gente só trabalha com fornecedores que tenham fabricação nacional, dentro do Brasil. Tá? Você pega a Samsung e tem dentro do Brasil. Tem. Apple tem dentro do Apple Brasil. tem dentro do Brasil. Motorola tem dentro do Brasil. A Lenovo, que vocês vendem também. Celular, também. O celular é o carro-chefe, é o que tem mais volume. Isso, é um volume. 50% depois do meu faturamento. 50% vem de celular. Vem de celular. Depois vem o quê? Dos 2 ou 3 produtos na sequência? 50% Notebook? celular, exatamente. Notebook, aí, sei lá, alguma coisa de TV, que a gente não tem grande representatividade ainda mais também, e games. Games a gente é forte. Games? 30% do share de games é nosso. Mercado. 10% de notebook, de 6% a 7% de celular. Uma curiosidade agora que falou game me gerou uma curiosidade. É o único que não tem necessariamente um ativo físico. Exatamente. Porque, tipo, celular é um aparelho, você pega, né? É isso. O game não se vende mais a caixa. Se tem a caixa com CD e tal. Isso. Mas hoje, acredito eu que é muito pouco, né? O volume de... Eu vejo pelo meu filho, por exemplo, que joga lá. Compra cara, tudo pela internet, online, né? Puta, meu filho não tem DVD mais já faz um bom tempo. Né? Mas, assim, é a categoria game. Então, Isso. a gente está falando de jogos, a gente está falando de, por exemplo, de Cadeira game? De cadeira game. Tá. A gente está falando né? de Mouse, Xbox, teclado. PlayStation. Tá, então, a gente entendi, tem 30% desse mercado. Dentre o próprio o jogo em si, quanto os periféricos. Isso. Os então, hardwares, assim, né? de 10, 3 com certeza estão saindo da Laje, que é a Mobcom. Aí 10% de notebook, 6% a 7% de celular. Bom, mas tudo isso que está falando é o seguinte: esses caras são fabricados no Brasil. São fabricados no Brasil. Então, o Lenovo fabrica no Brasil, o Dell vai fabricar no Brasil, Samsung e Apple. Isso aí. E aí a internacionalização. Exatamente. O que a gente viu? Uma oportunidade na América Latina onde os outros países eles compram de fora para abastecer o mercado interno. Então, o que a gente pensou? Vamos montar um polo em Miami para atingir esses países, com exceção, basicamente, 2 países fazem isso, né? Brasil e Argentina. Então, a gente tem uma gama de outros países muito grande para atender. Então, a gente começou com uma operação lá, hoje a gente está com uma operação Apple lá, e já temos mais de 22 clientes em diferentes países, e a gente vai fechar o ano aí com 2 bi de faturamento. Então, é uma operação cross-docking, praticamente. Então, a gente só compra quando tem um pedido, então o risco é mínimo, tá?
São MTO, Make to Order. É isso aí, Make to Order. Apesar de não ser make, né? Buy to Order. Buy to order. Buy to order, BTO. Vou adotar essa. E a FOB, com raras exceções, a gente faz CIF via frete aéreo, tá? Para a maior parte dos nossos clientes que a gente faz dessa forma estão no Paraguai. E assim, o mais desafiador lá foi, na verdade, a questão da segurança, né? Então, contratação de seguro ali, dificílima. Eu tive que ir na Alemanha para conseguir um seguro ali, por conta dos... tem muitos eventos de furacão, eventos de roubo, né? E o Miami, nosso... é verdade, e o na nosso região de Miami, perfeito. E a gente está falando de quê? De Mac, a gente está falando de iPhone. Então, são... O valor agregado é alto. Alto. O valor agregado é alto. Cubagem baixa, valor agregado alto. Isso. Então, para seguradoras, isso aí é um risco absurdo. Mas, assim, quase depois de 6 meses, a gente foi conseguir, né, ter um seguro lá e hoje a gente consegue fazer a operação assim, de maneira saudável. Eu estava até comentando aqui antes, a margem é baixa. Não tem jeito. Continua sendo distribuição. No Brasil, a distribuição, em média, está dando 9% de margem para a gente. Em Miami, 2%. É a média que a gente consegue. E, Diego, a gente dá para conseguir aumentar essa margem? Não. É o mercado. É o mercado. É verdade. Não tem, Esmaga, né? A gente começou, fomos de novo no fornecedor que a gente contratou, estudamos metodologia diferente de contratação, porque hoje a gente paga o que a gente movimenta dentro do CD, mas a gente viu que, basicamente, os custos são os mesmos, né? As despesas fixas ali, basicamente, são as mesmas. Então, assim, a margem não dá para mudar muito, mas quanto mais a gente vender, obviamente, mais a gente tem de lucro. Tem de valor Exatamente. absoluto. O valor absoluto, apesar da margem ser exatamente. pequena, está ali. Mas o que te permite não, mas o que te exige, ao contrário, te permite, o que te exige um grande controle na compra e administração, porque qualquer errinho com 2%, você perde tudo. Exatamente, Né? exatamente. Uma a coisa gente olha na diferente linha. de serviço, de falar, cara, puta, estou em uma margem de 40% no Não tem margem para erro ele, é isso mesmo. Não tem margem de margem, erro. não tem margem. Não tem margem de erro. Putz, se o cara cancelar um pedido ali, já come já metade da margem. Então, realmente é um negócio que a gente entrou, a gente acha que vai dar, está dando muito certo e uma possibilidade aí de crescimento grande para o futuro. A empresa aposta muito nessa expansão internacional. Perfeito. Você comparou que só nós e a Argentina que não tínhamos esse modelo, né? E a Argentina hoje não serve de parâmetro para nada, infelizmente. Exatamente. Né? Ou felizmente, para alguns brincando. Mas, infelizmente, não serve para nada de parâmetro, porque o negócio lá está muito crítico, né? Não sei agora com o Milei Como é que vai ser, como né? que vai ser, se vai melhorar. Mas, Lá cara, em quando eu comecei a 200%. entender a Argentina de perto, aí faz um ano que eu estou me informando mais sobre a Argentina, os negócios são malucos, o dinheiro não sai de lá, por exemplo, né? Não sei se todo mundo está por dentro disso, talvez nossa audiência não. Sai, só emite e não sai. O dinheiro não sai de lá. sai, Eu, por não exemplo, sai. tinha um cliente que eu vendi treinamento na Argentina e fiquei 1 ano e meio e não recebi. Aí agora, depois de 1 ano e meio, consegui receber. Por quê? Olha que coisa maluca. Caramba. Você presta o serviço lá, o meu cliente tem dinheiro, mas ele não consegue fazer uma transferência para a minha conta corrente. Devido à oscilação da valorização do dinheiro dele. Não, você não entendeu. Não dá para efetuar a transação. Só sai dinheiro da Argentina passando pelo Banco Central da Argentina. Entendi. E quem me paga é o Banco Central e não meu cliente. Quem me paga é o governo argentino. Quando ele quiser, ele deposita na minha conta, senão ele não paga. Olha isso. Você entendeu o nível do negócio que está lá? Que loucura, hein? Tipo, enquanto você não vai a fundo, você entra nessa, nossa, inflação e tal. Não, quando você entende, cara, que o meu cliente não pode fazer nem se fala em Pix, obviamente. Ou se fala, mas o cara não pode fazer uma transferência para mim. Eu quero te pagar. Mas o banco do Central da Argentina vai Não, falar, ele agora não- eu vou... É isso aí, não transfere o dinheiro para mim. Ele passa ali, para, o dinheiro fica parado lá. Impressionante. Porque eles querem mercado local para privilegiar o mercado local. Então, essa questão de importação lá, com coisa externa, está no sentido que é muito difícil, né? Aliás, é engraçado que está falando que pode uma Pix, lógico, B2B não pode, né? Mas vários amigos aí conhecidos que foram para a Argentina, o varejinho, digamos assim, né? Não um B2B grande assim, mas um varejinho da Argentina, você vai num restaurante,
ele aceita Pix em real, né? Pix. Nossa, eu vou para Argentina dia 22. Cara, você vai pra Argentina, depois faz um curso, sem brincadeira. Faça um curso básico antes de ir, ideia. porque tem muita sacada de câmbio, de um monte de coisa, a gente fugiu um pouco do assunto aí, mas tem muita sacada para ir para Argentina para você não cair. Então, por exemplo, você vai num restaurante lá e ele tem uma conta que ele abriu no Nubank, o cara da Argentina, e ele, cara, você paga em Pix para ele, porque o que menos se aceita lá é o peso. É, isso aí. Mas beleza, mas voltando. Então, a Argentina não serve de parâmetro realmente. Então, realmente, a gente estava atrasado, né? Sim. De não fazer essa operação que você está falando internacional de um grande risco aí. Exatamente. E aí é uma aposta que vocês fazem entrar nisso aí. Desafio para vocês em compras, procurement para essa internacionalização. Qual que está sendo? Tirando o seguro que você já falou. Alguma outra coisa de categorias que está desafiador ou não? Não, ali mais o que acontece? A gente monta, é o que eu estava comentando da metodologia, né? A gente fez uma metodologia um pouco diferente no início, porque a gente não sabia se o negócio ia dar certo. Perfeito. Né? Então, o que compras fez? Cara, eu não quero ter um custo fixo. Eu não sei quanto eu vou vender. Isso, perfeito. Né? Então, eu quero pagar pelo que eu movimentar de carga. Né? Então, eu pago lá por pallet, eu pago pelo que está entrando, pelo que está saindo, enfim, tem toda uma LPU lá. E como a operação cresceu muito, o que aconteceu com o custo, com a minha despesa, também aumentou. É lógico. Né? Então, chegou no momento que eu sentei na mesa com o nosso operador logístico lá e falei, olha, a gente precisa reduzir o custo aqui de alguma forma. Senão, enfim, daqui a pouco vai valer a pena eu abrir uma operação própria. Né? E aí sentei com esse operador logístico para a gente conversar alguns cenários. Então, eu pedi cenários mais agressivos, da mesma forma, de metodologia, pedi cenários de custo fixo, pedi outros cenários. No final, conseguimos uma redução até considerável do que a gente estava pagando, mas a gente chegou ainda na conclusão de que ainda a metodologia de custo variável é a metodologia mais interessante nesse momento para a gente. Perfeito. Pode ser que daqui a um tempo... Você seja uma operação... Imagina, eu duplique meu faturamento. Duplicar meu faturamento não necessariamente vai duplicar a minha despesa com esse fornecedor, mas ela vai subir exponencialmente. E esse custo que eu vou estar pagando mensalmente para ele, de repente, ele não compensa mais eu manter uma operação terceirizada, e sim migrar para uma operação própria. Então, é algo que compras tem que ficar avaliando. Perfeito. E a gente tem que estar sempre junto com o time de distribuição para saber como está o nível de faturamento e quanto a gente está pagando para esse fornecedor. Tá? E a gente consegue acompanhar o pagamento dentro do RP, né? Dentro do meu software de compras. Mas assim, é importante sempre, todo início de ano, a gente pede a estimativa, o forecast de vendas, justamente para fazer essa conversa, para ver se faz sentido essa conversa ou não. Então, se a gente sente um pico muito alto, a gente vai ter que fazer novamente esse estudo aqui. Você faz isso em termos de comparação year to date mesmo, né? Ou só com projeção mesmo? Não, a gente pega projeção. A gente não pega o para trás, a gente só vai ter que pegar o para frente, porque o para trás já foi. Venda. Né? Então, a gente tem que trabalhar com projeção. Até mesmo o próprio operador ele pede para frente, não olha para trás. Então, a gente tem que trabalhar e tem que ser o mais transparente possível. O que você está falando numa nomenclatura padrão de mercado, apesar de ser usado esse termo para a indústria, é o make or buy, né? É isso. É a nomenclatura de make or buy. No caso, não é fazer o produto. Na verdade, eu faço projetar o que você vai querer fazer. Né? Eu mesmo executo a minha operação ou eu compro a operação no terceiro. Então, você faz um processo de make or buy e tem que ficar sempre atento de fazer esse make or buy para ver se vale a pena deixar do jeito que está. Exatamente, é isso. No fundo, é isso aí. É um trabalho aí contínuo que a gente tem. Pelo menos trimestralmente a gente senta e olha isso. Muito bom, muito bom. Não é fácil, hein? Não é fácil, não né? É fácil. E aí a gente fechamos essa parte aqui de... Essas são algumas, né? A gente poderia ficar horas aqui falando, mas acho que essas são algumas das diversões, eu gosto disso, das diversões de mudança, né? De velocidade, de agilidade que tem no varejo e que você eventualmente não vai encontrar numa indústria que tem uma outra lógica de procurement, né? Isso, Diego, que a gente nem está falando da compra, que não é o caso de vocês, né? Mas tem muito varejo que tem a questão de compra do que vende, né? Que aí também é uma outra mentalidade, né? Imaginando que você compra, porque você não compra o aparelho para você, ou compra da Samsung. Não.
Não compra, né? Você não compra. Porque aí tem uma outra complexidade, né? Quando tem entra compras no varejo, que é você comprar o produto e você revender o produto. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você é um supermercado, né? Carrefour, Pão de Açúcar, o que for, Extra, Big. Cara, você compra o produto para você, né? Você compra da Nestlé, do Unilever. E aí você tem uma lógica de comprar certo, né? E o comprador aqui é quase que um vendedor, né? É isso. Essa é uma outra característica de varejo também interessante que muita gente acha que é igual. Hoje, né? É o que eu faço hoje. Você na Gimba, eu compro de grandes fabricantes. Então, você compra mesmo. Isso, eu coloco o produto, faço o recebimento, o armazenamento, a separação e a entrega. Ou seja, o produto final é uma prestação de serviço que eu faço para o meu cliente. Eu não sou fabricante de nada. Não, isso eu sei, mas a dúvida... Perfeito. A dúvida do compra é o seguinte, você tem duas... mesmo comprando, você tem duas alternativas. A alternativa 1 você tem o make to order lá, que é o buy to order, que eu inventei. Okay. Você compra porque você tem um pedido do seu cliente. Então, Perfeito. cara, você está fazendo uma intermediação, digamos assim. A outra coisa você, Gimba, compra tudo sem saber se vai vender ou não. Isso e mesmo. você revende. Você faz a opção 2. Eu faço a opção 2. Opção 2. Hoje, na realidade, eu tenho uma média de compra. Hoje, por exemplo, se eu tenho um novo cliente, eu faço um mix personalizado. Não existe uma negociação igual para todo mundo. Cada cliente é tratado como um bebê que está nascendo, a gente fala, né? Então, eu faço a aquisição do material que vai ser dedicado para atendimento daquele cliente. Então, a média com o forecast que ele me passa. Mas aí você está comprando para o cliente. Isso. Coisa é comprar e as outras coisas são aquilo que eu tenho na minha prateleira. Que no Brasil, aqui na Live, distribuição nacional funciona dessa forma. Dessa forma. A gente tem um planejamento, a gente sabe quais são os nossos clientes. Mas o giro está compraram. E eu compro ali. O giro está aqui. Mas a operação internacional, não. Eu só compro sabendo que vai ter direcionamento para sair. Depois que eu receber o pedido. É isso aí. Perfeito. Muito legal, bom. hein? Legal. Muito bom. Diego, vamos para as perguntas finais. Legal. Certo? São perguntas que a gente faz aqui para todos os nossos convidados, certo? E eu vou começar com a primeira. E a primeira é uma frase de impacto. Frase de impacto. Sei lá, não existem batalhas impossíveis para quem está disposto a enfrentá-las, né? Isso aí. De onde vem essa inspiração? Acho que é de mim mesmo, acho que é de vida, sabe? Já vivi muita coisa profissional, né? Então, acho que para chegar onde eu cheguei aqui, eu tive que passar aí por bastante coisa, foi uma caminhada longa, difícil, mas eu nunca baixei a cabeça. Né? Errava, não dava certo, mas levantava a cabeça e seguia em frente. Muito bom, muito bom. Manones, próxima pergunta. Vem essa pergunta é legal. Qual o conselho mais relevante que você já recebeu, Diego? Olha, conselho relevante, eu lembro de logo no início de carreira, de um chefe meu lá na TIM, Leonardo, gente boa. E ele falava sempre para mim que a importância de estar... E aí, dentro do universo de compras, tá? É importante você estar próximo do teu cliente interno, porque ele que te promove. E isso foi verdade, né? Tanto que a gente aprende com ele, a gente precisa dele para vender a nossa ideia, para ele confiar no nosso trabalho, e ele, em paralelo, fala bem da gente também. Então, isso aconteceu comigo lá na época, quando eu trabalhava TIM, né? Então, quando surgiu uma oportunidade ali para assumir, por exemplo, um cargo de gerência, cara, meus requisitantes estavam lá, vai. Porque o nosso diretor acaba consultando, o RH acaba consultando. Isso, lógico. E, cara, todos eles ali, esse cara, né, faz sentido, vai lá. Eu acho que é muito importante, principalmente para quem é de compras. Né? Muito bom. E uma competência que hoje você acha que todos devem dominar? Dados. Análise de dados. Análise de dados. Sem dúvida. Deu para ver ele falando que ele gosta de bastante dados, né? Cara, eu tenho um BI lá, maravilhoso. E me ajuda muito em tomada de decisão. E fazer com que as pessoas trabalhem com dados, você está diretamente desafiando ela no raciocínio lógico. Né? O raciocínio lógico é importantíssimo. Então, para mim, hoje, uma competência importantíssima é você saber analisar dados, principalmente dentro de compras. Curiosidade, qual plataforma vocês têm de BI lá? É uma plataforma nossa, é o BI. Desenvolvimento Mas interno. Desenvolvimento não interno. É um Power BI? É um Power BI. Não, é Power BI. Eu digo, a plataforma é Power BI. Power BI. Eu perguntei porque a segunda pergunta é mais legal que a primeira. Dado isso, as pessoas do teu time, elas mesmas mexem no Power BI para produzir os dados, os filtros,
Ou você depende do IT, de abrir um chamado para construir a view, a visão? Como que é lá? É uma pessoa do meu time que faz. Aí, isso é sempre Tem legal. uma pessoa dedicada do seu time para fazer o BI de compras. Não é dedicado, mas é o trabalho dele também. Legal. Então, as bases vêm automáticas basta lá do no Oracle no e tal. SQL, seja no Excel, Exatamente. que tiver de banco de dados e lá. aí, uma modificação ou outra que eu peço e tudo mais, ele vai mudando ali, vai fazendo bem legal. Essa pergunta é legal, porque toda vez eu pergunto isso, quando eu falo muito de dados, eu falei, cara, vamos ver como que desenrola isso, né? Porque na prática o insight aqui para a audiência fala, cara, legal, mas eu também quero BI, mas eu não tenho como fazer. Não, né? Alex, até complementando... Cara, é legal perguntar, porque eu falo, nossa, quando eu pergunto, a grande maioria dos casos que eu pergunto, quando a pessoa cita, não estou falando que é geral, mas quando a pessoa dá importância e trabalha com isso, ela tem alguém no time que faz. A grande maioria é o seu modelo, tá? Exatamente. Isso que você está falando, Alex, é legal porque assim, nós gastamos alguns milhões, né, na nossa ferramenta e no nosso portal que nós disponibilizamos para os nossos clientes. E antes mesmo da gente criar o nosso BI para os clientes, nós fizemos uma pesquisa de mercado com os nossos clientes, o que é influente e o que você gostaria de ter numa ferramenta de BI sobre a gestão dos produtos indiretos. Hoje, o nosso BI que nós disponibilizamos na nossa plataforma é voltado e feito não por nós, pelo que os nossos clientes decidiram. E se às vezes você tiver uma particularidade que você gostaria que fosse feita para você, no seu negócio, nós também desenvolvemos para e deixamos disponível no seu ambiente, né, customizado para você. Então, dados é tomada de decisão. Exato, Perfeito, exato. isso daí. E tem um ponto legal também, que, de novo, né, olhando para varejo, a gente tem que reduzir custo. A minha plataforma hoje, ela tem um BI nativo, mas para desenvolver as visões que eu preciso, que eu quero, precisa de um investimento muito alto, porque tem uma empresa de suporte por trás que cobra por horas e a gente sabe que o custo de desenvolvimento hoje é altíssimo. Então, como eu já tenho todos os relatórios prontos, eu aproveito esses relatórios e já construo o que eu preciso dentro do Power BI lá, que é a minha pessoa que faz isso lá. Boa. Legal. Aproveitando isso daí, Diego, algo que você acreditou ser verdade e hoje você mudou de opinião. Que o robô substituiria o comprador. Um exemplo é aquilo, né? Acho que hoje, não é exemplo, né? É uma constatação, que eles vão trabalhar realmente em conjunto. Eu acho importante isso. Mas você substituir 100%, e como lá atrás a gente não tinha visibilidade de como isso ao longo do tempo ia se desenvolver, a gente, cara, começaram a falar em inteligência artificial, machine learning, cara, vai acabar o emprego de todo mundo. E não é verdade, né? Conforme os anos vêm passando, a gente começa a perceber que, na verdade, não vai substituir, mas ele vai complementar. Ele vai ajudar a tomada de decisão. Então, é algo que hoje eu vejo que não seremos substituídos e sim teremos uma ajuda inteligente ali do nosso lado. Né? É curioso que o que você está falando, na verdade, eu sou um cara de tecnologia por origem, né? Me formei em processamento de dados, fui programador, fui dev, né? Eu tenho cara de nerd. Nerd ou nerd já denuncia idade, né? Cada um fala de um jeito. Então, acho que como eu sempre tive muito conhecimento, né? Fui dev, programador, a minha visão era quase que ao contrário à sua, né? Eu acreditava muito e falava, cara, nunca vai substituir, sabe? Porque eu sabia que eu programava, então eu falava, cara, o que eu faço aqui não chega, né? Caramba. Hoje, eu continuo achando que não vai substituir, mas hoje eu acho que avançou de um jeito que pega muito mais coisa do que pegava, sabe? Hoje eu acredito e falo, se antigamente eu tivesse que chutar que a tecnologia substituir 5% das funções, hoje eu já estou para, 50% vai, entendeu? Antigamente eu era uns 5%. E a gente tinha o que de exemplo? Que é um exemplo clássico? O assessorista do elevador, o cobrador de ônibus, né? A gente só tinha isso de exemplo. Pensa bem, todo mundo falava do futuro, tal, mas, cara, na prática o cara matou, maneira de dizer, a expressão até ruim, né? Mas o cara eliminou... Cara, o cobrador de ônibus eliminou... Queriam eliminar o frentista, não deixou porque tem briga aí, porque o frentista podia eliminar. Mas, cara, tirou 2 profissões. Exatamente. E eu sempre falava, cara, todo mundo fala, mas no fundo não tira nada. Né? Hoje já tem muito mais coisa que está sendo substituído. Então, hoje eu mudei de opinião. Eu não acho que é 5%, eu acho que já das atividades... Cara, é 30%, 40% das atividades de escritório já vão ser trocadas.
mas substituir 100% não tem como. Não. Exatamente. É isso aí. Que bom, né? Legal. Que bom, que bom. Agora, tem gente que vai se dar mal, né? No geral, muitas pessoas irão se dar mal porque fazem atividades básicas, exatamente. não se preparam, por exemplo, para fazer uma análise de dados, para ter um raciocínio analítico, para ter um problem solving, e com isso esta pessoa vai perder empregabilidade. Sem dúvida. Mas aí não é tecnologia, é essa pessoa que não se atualizou. preparou Se para a atualizou, tecnologia. exatamente. É isso Faz aí. parte do mercado. É isso aí. Né? Para fechar, uma música que Música. representa alguma coisa para você, para a gente pôr na playlist Legal. para os nossos alunos aqui. The Scientist do Coldplay. Boa. Que foi a Essa música, da- eu tenho quase certeza, vou chegar que já está É. no nosso, já está mesmo aqui Já, na nossa já? playlist, mas vou tocar, tem que tocar rápido, senão a gente perde play aqui, vamos lá. Essa aqui, certo? É essa mesmo. E qual o motivo desse daí? Foi a música que tocou durante o nascimento dos meus filhos. Né? Eu tenho um casal de gêmeos, então é algo Pô, que marca aí pro resto Que da vida. privilégio, hein? Mas que momento tocou? Momento exato, sim. Durante o parto. Durante o parto? Durante o parto. A música ficou ligada durante o Ficou parto? ligada durante o parto, para acalmar minha esposa. Pô, que legal. Enfim, eles dois tinham que sair de uma maneira mais rápida, porque ela foi sedada, né, completamente. Para a sedação não passar para eles, eu tinha que os dois nascerem em menos de 3 minutos. Então, assim, foi uma Caraca. pressão danada. Então, foi algo que marcou Bela muito. música, marcou assim, muito, isso aí. né? Marcou Legal. muito. Essa música eu tenho, acho E um que dos pro melhores resto da shows, vida. e assim. um dos melhores shows que eu já fui na minha vida também, Coldplay, cara. legal. É demais Muito legal. mesmo. Parabéns, cara. Valeu, obrigado, Muito boa. pessoal. Nunes, muito obrigado. Alex, Prazerzaço obrigado aí. estar contigo. Diegão, Obrigado, Diegão, meu camarada. muito obrigado. prazerzaço, velhão. Prazer, Obrigado cara. mesmo aí. Honra minha. Pessoal, quem curtiu alguns insights que a gente falou aqui, tem alguns, né? Não tem 50, mas tem uns 4 ou 5 top que a gente falou aqui. Divulguem, compartilhem e até o próximo Supply Talks. Um abraço.